Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele Lima, estou aqui começando uma série de vídeos sobre diferenças. E as diferenças aí no seu casamento são motivos de muito conflito? Vocês têm vivido momentos difíceis no seu casamento por causa das diferenças? Então fica aqui, assiste esse vídeo até o final, se inscreva no canal, acione o sininho para vocês receberem os próximos vídeos dessa série que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E para começar essa conversa, eu escolhi um filme que é lançamento na Netflix, História de um Casamento. Não sei se você já assistiu, mas eu quero mostrar com essa história a importância do casal compreender as suas diferenças, para poder ajustar, para poder valorizar e para poder se beneficiar com elas. No final da história do filme, no desfecho, dá a entender que a principal causa da separação do casal foram as diferenças. Fica meio subentendido de que aquelas duas pessoas não poderiam viver juntas por serem incompatíveis. E essa é uma história muito real que acontece ao nosso redor. Eu, como conselheira de casais, tenho visto muitas histórias parecidas. E o interessante é que o filme começa com a leitura das duas listas feitas pelos dois cônjuges, contendo o que cada um amava no outro. E essas duas listas eram bem extensas, tinha muitas coisas que ambos amavam e admiravam um no outro. Então, o que nós podemos observar e aprender aqui? Primeiro, será que existe mesmo duas pessoas incompatíveis? Eu digo que as pessoas não são incompatíveis, elas se tornam incompatíveis por não compreenderem as suas diferenças e não conseguirem se beneficiar com elas. Então, não conseguem ajustar essas diferenças para conviver bem. Outra coisa que é importante a gente entender aqui com essa história: duas pessoas sempre serão muito diferentes. Não importa quantas vezes você trocar, sempre vai haver na outra pessoa não só algo que você não goste, mas algo que você não suporta. Então a questão é não deixar que essas coisas sejam maiores do que todas aquelas que você gosta e que você admira no outro. Você não pode permitir que essas coisas que você não gosta prevaleça sobre aquela lista enorme de coisas que você gosta e ama na outra pessoa. Foi exatamente o que aconteceu aqui na história do filme, especialmente por parte da esposa. Por não compreender as diferenças, ela sempre via essas diferenças como um negativo, como defeito do seu esposo. Isso foi gerando no coração dela muita frustração, muita decepção. Ela acabou se convencendo que não tinha jeito, que os dois eram incompatíveis e que o melhor era então o fim do casamento. Você pode estar numa situação parecida, isso é comum de acontecer. Quando nós não compreendemos as nossas diferenças, nós achamos que é um defeito do outro, que é um problema que não vai ter jeito porque o outro nunca vai mudar. Só que não é defeito, mas são características que podem ser ajustadas. Quando você entende isso e consegue trabalhar essas diferenças para usar de forma positiva, então essa frustração, essa decepção vai reduzir bastante. Outra coisa que a gente pode aprender aqui é exatamente o quanto é importante compreender as diferenças, investir em conhecer essas diferenças. Só que para isso é preciso ter disposição e interesse. Você precisa querer conhecer mais o jeito do outro ser que é tão diferente do seu. E foi outra coisa que também nós não vemos aqui nessa relação da história do filme. Não houve uma disposição, um interesse para compreender essas diferenças, para que essas diferenças fossem ajustadas, para que eles pudessem se beneficiar
com essas diferenças. E isso é outra coisa muito comum, porque nós não gastamos tempo, não temos uma comunicação aberta para conversar sobre as diferenças, para que elas possam ser usadas para nos beneficiar. E isso é muito possível, vocês podem começar a fazer isso hoje. Então, naquele casal do filme, como talvez na sua história e muitas histórias que eu tenho visto, há muitas coisas que poderiam ter sido feitas, especialmente na compreensão das diferenças. Naquele casal ali do filme, muitas coisas poderiam ter sido ajustadas das diferenças e o potencial daquele casal poderia ter aumentado bastante. Eles poderiam ter conquistado muito mais. A dissolução do casamento não era necessária e nem era a melhor escolha, principalmente porque havia uma criança envolvida. E isso eu tenho visto acontecer em muitas histórias. Por falta dessa compreensão das diferenças, e o acúmulo de frustração e decepção vai matando a admiração que um tem pelo outro, e eles acabam acreditando que o esposo e a esposa não era a pessoa certa, e isso acaba determinando o fim do casamento. Isso não precisa acontecer com vocês. Eu espero que essa palavra tenha ajudado. Se ajudou, curte aí, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal para você acompanhar os outros vídeos. Nós vamos conversar agora sobre as diferenças de gênero, de temperamento, outras diferenças que vão ajudar muito a vocês identificar e compreenderem em que e o quanto vocês são diferentes. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Fica aí, não perca os próximos vídeos, se inscreva no canal e que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.